Olha essa pose e nem reclama. Oi, gente! Oi, gente! Fazia tempo que ele não aparecia por aqui. Essa pessoa, quase mais pessoa que eu. Ai, cadê você? Foi só elogiar. E hoje eu vim responder algumas perguntinhas que a gente tava fazendo esse quadro do Pergunta pra Mari, que é um quadro muito antigo aqui no meu canal. A gente tava fazendo toda segunda-feira, mas aí eu desencanei porque eu achei que tava ficando um pouco cansativo toda segunda-feira respondendo perguntas. Aí resolvi que eu vou fazer esporadicamente. E hoje é um dia que eu vou responder algumas perguntas, fazia tempo que eu não fazia isso. E aí eu pedi lá no meu Instagram pra vocês fazerem perguntas pra mim. Vocês mandaram um monte de perguntas legais e eu vou responder algumas delas aqui. A primeira pergunta, que a Giovana Aguilera me fez, que eu achei muito legal, eu nunca tinha respondido essa pergunta, nunca tinha me feito. Ela perguntou: Mari, você quer ser mãe? Eu nunca tinha respondido isso. E assim, duas coisas que eu não tenho sonho, assim, que eu não idealizo, é ser mãe e casar. Eu nunca tive esse sonho, não é aquele sonho de criança, sabe? Ah, então, às vezes até as pessoas assustam quando falam: ah, você quer casar? Eu falo: não tenho esse sonho. As pessoas: ah, porque... é normal, né? As pessoas, muita gente desde criança idealiza isso. Sei que muita gente também não liga, mas obviamente quero ser mãe, obviamente quero casar, mas não tenho esse sonho, não idealizo. Se for parar pra pensar, ah, que vestido eu usaria quando de noiva, que tipo de vestido eu gosto, tenho a menor ideia. Nome que eu colocaria no meu filho, não tenho a menor ideia também. São coisas que eu nunca fiquei pensando nem idealizando, mas óbvio que eu tenho vontade, tenho muita vontade de ser mãe, mas daqui uns bons anos, assim, eu penso em ter lá pelos 28, por aí. Óbvio que essas coisas a gente não planeja, mas se for pra escolher, é lá nessa idade. Segunda pergunta, a Jess Molon perguntou qual a cor do meu hair. Do meu hair, olha eu. Eu li igual. É uma coisa, gente, que estão me perguntando muito, porque vocês sabem que eu sou a camaleoa dos cabelos, né? Tô sempre mudando de cabelo, cortando cabelo, muda de cor e faz isso, faz aquilo. Sobre cabelo, é uma pergunta muito frequente. Seja qual fase for. E agora não é diferente, porque eu fiquei ruiva, né? Agora em setembro. Acho que foi em setembro. Depois que eu deixei de ser ruiva, fiquei 3 meses e pouco ruiva. Eu fui... ainda tô bastante ruiva, meu cabelo tá bastante avermelhado, mas eu fui tonalizando pro castanho. Fui tentando colocar um pouco castanho. A cor que a gente passou, que a gente fez, que até mostrei aqui o vídeo no canal, foi o Violeta Spike, de Media Fashion Paris, L'Oréal, que eu fiz a campanha, fui pra Paris, foi incrível. E depois disso, a gente, como eu já fui loira, eu falei disso no meu Instagram, lá no meu Snapgram, mas como passa em 24 horas, muita gente não viu e as perguntas continuam. Então eu quis falar sobre isso aqui. Como eu sempre fui loira, né? Fui loira há muito tempo, meu cabelo desbota muito, porque além dele ser naturalmente loiro escuro, por causa do descolorante, por causa das mechas loiras, ele abre muito e vai abrindo pro laranja, pra um tom mais alaranjado e menos avermelhado, que eu já não curto tanto. Então, por isso, a gente começou, o Alex, meu cabeleireiro, que fez a transformação em mim e que cuida do meu cabelo sempre, ele começou a passar um tonalizante, 2 tonalizantes de L'Oréal, e aí foi indo pra esse tom castanho, fechando um pouco. A gente tenta tonalizar de 2 em 2 meses. Eu tonalizei semana passada, mas fazia uns 3 meses que eu não tonalizava. 3 meses não, 2 meses que eu não tonalizava, porque eu tô evitando colocar química no cabelo. Mas quando ele pega e abre muito pro laranja, a gente passa um tonalizante só pra ele ficar nesse tom mais avermelhado e castanho, sabe? Os nomes do tonalizante eu pedi pro Alex direitinho pra passar pra vocês. São de L'Oréal, mas ele ainda não me passou o nome, então eu vou deixar aqui na descrição. Vocês podem conferir aqui embaixo que vai ter o nome dos 2 tonalizantes lá que a gente usa pra chegar nesse tom, beleza? Próxima pergunta. A Lua Lima, gente, se eu falar o nome errado, perdoe. Você já alcançou seus objetivos que tinham em mente 5 anos atrás? Quais são os seus planos? Olha, 6 anos atrás eu tinha o quê? 16 anos. Já tava trabalhando, já tinha mudado pra cá. Um objetivo que eu tinha era comprar meu apartamento, que eu já realizei, que eu tenho um apartamento lá no Rio, que era um dos sonhos que eu sempre tive e eu sempre falava isso. Esse era um dos meus objetivos. O outro objetivo, acho que era eu trabalhar com o que eu gosto, com comunicação, com moda, com beleza, que eu acho que tem dado certo e espero que dê mais certo ainda. Mas ainda tem muita coisa pra realizar. Eu acho que eu não realizei todos os meus objetivos ainda, tem muita coisa. Sou muito nova, né? Então tem muita coisa que eu quero que aconteça, porque eu acho que se eu já tivesse 100% realizada não teria graça. Então é isso, eu quero me formar em jornalismo, comunicação e muitas outras coisas.
Aquelas que não tem o que falar, fala isso. Outra pergunta do Célio. Célio BF me perguntou, eu adoro ele. Se nos últimos meses eu me rendi a algo que eu não gostava. Se sim, o que foi? Me rendi. Academia. Nunca gostei de academia. Ia antigamente com mais frequência, mas de 2 meses pra cá eu tenho ido todos os dias. Todos os dias não, tá? 4 ou 5 vezes por semana eu tenho ido. E eu tô gostando, vocês acreditam? Assim, eu fui com o intuito de fazer pilates e musculação, mas o pilates eu achei muito chato. E aí eu fiquei fazendo só musculação e aeróbico. Eu revezo musculação com a escada, sabe? Que é o aeróbico que eu gosto de fazer. Me rendi, tô gostando, eu acho super importante porque mais em questão de saúde, no meu caso, do que estética, porque querendo ou não, assim, eu tenho uma facilidade pra manter o meu peso, mas o meu corpo não estava 100% saudável, porque como eu emagreci muito, eu perdi muito músculo. Então, eu tava muito fraca, sem massa magra. E isso foi uma coisa que até que preocupou o meu nutrólogo. Ele falou que era muito importante eu ter músculo, porque apesar do meu metabolismo funcionar bem, ele tava queimando coisas boas, que no caso é a massa magra. Então eu tava com massa magra muito baixa, consequentemente a gente fica com mais gordura no corpo. Então, a minha necessidade atual e que eu tô trabalhando pra conseguir é massa magra. E a academia é algo que eu sempre tive muita preguiça e eu me rendi, tá sendo legal. A _ANK perguntou se eu tenho vontade de morar fora do Brasil. Tenho muita vontade de morar fora, sempre tive. Mas como eu trabalho, né, desde cedo, minha vida é meio doida, que eu mudei pra São Paulo pra estudar, pra conseguir levar direitinho o negócio da Capricho, na época que eu tinha uns 14 anos, eu não consegui, nem na viagem da minha formatura de 8ª série eu consegui ir, acredita? Porque eu tinha trabalho da Capricho. Foi muito frustrante pra mim, mas no final valeu a pena. Hoje eu penso assim, poxa, queria ter ido, mas ossos do ofício, né? Aí eu sempre tive muita vontade de morar fora, daí quando eu tinha uns 17 anos, meu irmão e a minha prima Isa, e eu ia, né, na verdade, ia eu e meu irmão, a gente ia fazer um intercâmbio na Austrália. O Fábio morou lá 2 meses, eu acho, e eu ia. A gente já tava resolvendo, depois a Isa resolveu que ia também, íamos nós três, e aí eu não pude ir, porque eu tive um compromisso aqui, foram só os dois, é uma outra frustração minha, mas que no final valeu a pena. E aí eles ficaram esses 2 meses lá na Austrália, eu não consegui ir. E logo depois disso eu achei, em algum momento eu vou conseguir tirar alguns meses pra eu morar fora, mas até hoje isso não aconteceu, mas é uma vontade que eu tenho, sempre tive. A Angra Bolones perguntou o que eu faço pra manter uma dieta equilibrada com essa vida corrida. Então, como eu falei, eu coloquei os exercícios físicos e a alimentação como uma prioridade mesmo. Eu vou dizer que eu tenho me dedicado mais aos exercícios do que até a própria alimentação. Mas é tão importante quanto, até mais, porque, como eu falei, meu metabolismo acaba funcionando um pouco mais rápido, mas se eu não consumir os nutrientes necessários, a proteína, por exemplo, o meu corpo acaba queimando coisas que não valem a pena. Então, eu evito de comer industrializado, tal, tento sempre priorizar a comida mesmo, tipo, uma proteína, eu sempre como ovo à tarde. Enfim, eu evito ficar comendo barrinha, aqueles snackzinhos, mas como às vezes é muito corrido, aqui em São Paulo é tudo muito longe, tudo muito trânsito, a gente acaba saindo de casa cedo e volta só à noite, às vezes eu acabo me rendendo algumas coisinhas assim pra deixar na bolsa, mas quando eu tô aqui em casa, em São Paulo, eu consigo me alimentar super bem, eu tomo um café da manhã bacana, eu não tenho dieta, mas eu gosto de me alimentar bem, de comer, até uma coisa que o meu irmão que briga comigo, que ele gosta, assim, ele é a favor de comida de verdade, assim, então é uma coisa que eu tento fazer. Beber bastante água, enfim, evitar fritura, esses sucos com muito açúcar, suco de caixinha, né? Enfim, pão, não como normal, pão integral, arroz integral, evito também muito carboidrato. Enfim, tô longe de ser 100% dedicada nisso, mas a gente se vira como dá. O Red Chaves perguntou qual é a coisa mais louca que eu tenho vontade de fazer, mas ainda não tive coragem. Eu acho que nem é a coisa mais louca, nem é louco eu acho isso, mas pular de paraquedas é uma vontade que eu tenho muito, que nem todo mundo tem essa vontade e nem a coragem, né? Mas quando eu tinha 15 anos, 14 ou 15, eu não lembro qual era a idade, 15 ou 16, não lembro exatamente, mas eu fui até Boituva, aqui do lado de São Paulo, pra gente pular. Fui eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Iríamos... No caso, eu, meu pai e meu irmão, a gente chegou lá, faltava assim, semanas pra eu fazer aniversário, pra idade que podia, e eu não pude pular, foram só os dois. Mas eu tava muito decidida, eu queria muito. Mas é uma coisa
doidinha que eu tenho vontade de fazer, que eu ainda... Não é que faltou coragem, mas oportunidade mesmo. A Lai Rodrigues falou: Mário, você é linda de todo jeito, mas você não tem vontade de voltar a ser loira? Olha, vou ser muito honesta com vocês. A primeira vez que eu fiquei ruiva, que eu deixei de ser loira, eu amei, mas foi dando 2 meses eu comecei a sentir saudade de de voltar a ser loira. Mas aí, no dia que eu fui no salão, meu cabelo já tava... Porque como eu fiquei loiro, um ruivo alaranjado da primeira vez, ele foi fechando o tom, diferente dessa vez. Então ele foi ficando mais fechado. E aí começou a se aproximar um pouco do castanho e eu comecei a amar. Aí quando eu fui pro cabeleireiro, assim, depois de uns 3 meses que eu tava ruiva, eu fui pra voltar a ser loira. Mas aí eu senti muito a hora que eu voltei a ser loira. Eu achei que pesou. Enfim, demorei pra me acostumar de novo. Meu cabelo demorou alguns meses pra ficar num tom bonito. Mas eu tava com saudade de voltar a ser loira e no final das contas valeu a pena eu voltar a ser loira, porque era uma coisa que eu queria, que eu tava com saudade. Dessa vez que eu tava loira, agora eu fiquei ruiva e agora eu tô mais pro castanho, eu não sinto saudade nenhuma. Eu não sei o que aconteceu, que todas as pessoas me perguntam, eu falo, gente, eu não penso. Mas assim, de verdade, sabe o que é não pensar, não cogitar ser loira de novo? Sim, óbvio que pode ser que em algum momento eu volte. Não vou dizer que não, porque não sei. Mas eu não penso nisso, não tenho vontade. Eu olho as minhas fotos, não me dá saudade, não bate aquela coisa, pô, tô gostando, mas olha como era legal. Não, óbvio que eu vejo, eu falo, nossa, meu cabelo tava bacana, não sei o quê. Mas eu não tenho vontade nenhuma. Eu acho que muita coisa, assim, em relação a roupa, a cor, eu acho que ficou um pouco mais leve, assim, dá uma leveza ao cabelo mais escuro. Eu sou fã do loiro, mas é aquela coisa que eu falei, né? Às vezes as pessoas se apegam demais nisso e não querem experimentar uma outra coisa que às vezes pode surpreender. Mas no momento eu não sinto saudade nenhuma, eu tô amando meu cabelo muito, muito mesmo, como eu não imaginava. Penúltima pergunta, a Ari Nascimento perguntou qual foi a fase mais difícil da minha vida e como eu reagi. Acho que uma das fases mais difíceis da minha vida foi quando eu mudei pra São Paulo, que eu mudei pra cá pra estudar e pra conseguir conciliar com o meu trabalho, né, na Capricho. E aí, eu mudei pra cá acho que com uns 15 anos, e nessa mesma época, eu meio que entrei assim... Não chegou a ser uma depressão, mas era... A minha psiquiatra diagnosticou como uma bipolaridade, assim, leve. Então foi muito difícil porque, assim, ao mesmo tempo que eu tava em fase de transição na escola, às vezes eu viajava bastante, aí tinha compromisso, eu era muito nova, tava indo pro primeiro colegial ainda, conciliou com, de eu ter mudado pra cá, muita loucura, muito diferente do interior e tal. E aí eu comecei a fazer teatro também, só que eu não tinha vontade de fazer nada. Eu engordei pra caramba, eu só queria ficar dormindo, eu tinha sono o dia inteiro, eu ficava muito cansada, eu não tinha vontade de fazer nada. E aí foi a época que eu comecei a tomar alguns remédios pra tentar controlar isso, mas os remédios começavam a me fazer mais mal ainda, eu ficava enjoada, eu ficava com dor de cabeça, me dava mais sono, aí me dava fome. Enfim, foi uma época conturbada que eu passei e bem nova, que foi difícil. E aí eu comecei a tomar remédio, fiquei 1 ano tentando tomar remédio pra ajustar, mas aí não deu certo. Aí no final eu falei, olha só, eu falei, não quero mais tomar remédio, eu vou sair dessa sozinha. E aí foi melhorando, hoje em dia 100%, nunca mais tive nenhum problema com isso, graças a Deus. Mas foi uma fase que foi muito difícil. E era mais difícil ainda porque o meu pai e algumas pessoas que não entendiam, não entendem muito bem dessa, porque são doenças, né? Bipolaridade e depressão são doenças, que é até um assunto super delicado de falar. Meu pai não entendia, então ele achava que eu era preguiçosa, que eu não queria fazer as coisas, que eu tava de manhã, que eu não queria estudar, e ele achava tudo isso. Até que a gente levou ele na minha psiquiatra pra ele entender realmente sobre isso, que fez ele dar uma esclarecida em relação a isso, e aí ele começou a me apoiar mais e entender mesmo o que estava acontecendo. Mas, graças a Deus, foi uma coisa que passou até rápido, porque tem gente que demora anos e anos pra conseguir ajustar isso, ou às vezes até passa a vida toda, mas graças a Deus dá tudo certo. Mas foi uma fase bem difícil, assim, principalmente por eu ser muito nova na época. E por último, a Ana P. Alencar perguntou se eu gosto de ler. E se você gosta, me fala que tipo de livro você tá lendo. Gente, eu amo ler. Óbvio que com essa coisa de internet, de redes sociais, de tecnologia, a gente acabou... Acho que uma coisa geral, assim, são raras as exceções que ainda continuam lendo muito, mas tem bastante gente ainda que lê, mas a gente tem que concordar que diminuiu esse hábito bastante. E eu falo mesmo por mim,
porque eu sempre li muito. De presente eu queria livro, eu ia na feira da escola e comprava livros e livros. Ligava 1000 vezes mais que roupa, que sapato, amava. E com o passar do tempo eu fui perdendo um pouco esse hábito, mas eu amo ler, eu procuro me policiar assim pra ler sempre, em avião, antes de dormir, em viagem. Eu até fui na livraria esses dias e comprei 2 livros que são muito legais. E eu comprei também agora um aparelhinho que comprei, meu namorado me deu, que chama Kindle com K. Que você... é um aparelhinho tipo como se fosse um iPad, mas próprio para leitura. Então a luz é ajustada para leitura, a letra é ajustada para leitura, como se fosse um livro mesmo. E é um mini aparelho, mega leve, fininho, cabe em qualquer lugar. A Luísa Corsa que me indicou, fiquei até com preconceito antes, assim, falei, pô, eu gosto tanto de ler na folha, no livro mesmo. Mas ela falou, Mari, é próprio para ler. Porque eu pensava que fosse como um iPad, mas não era. E aí eu tô esperando terminar o meu livro, que é o Diário de Anne Frank, que é uma garota que... é o diário de uma garota que viveu ali na época do Holocausto, que muitos judeus morreram e tudo mais lá na Holanda, em Amsterdã. E ela conta com muito detalhe que ela se refugiou, ela e a família, ficaram escondidos num anexo em cima de um prédio onde ninguém sabia onde eles estavam, então eles não podiam sair, eles não podiam ver a luz do dia, eles não podiam fazer barulho. E ela relata como foi essa vida dela lá dentro desse anexo, dela e da família dela. É incrível, ela tinha 14 anos, assim, e ela escrevia de uma maneira excepcional, e o bacana é que eles conservaram muito as palavras dela e a maneira como ela escrevia mesmo. Óbvio que tem a tradução pro português, né, porque era em outra língua que ela escrevia, mas é muito legal, muito emocionante, assim, você te toca muito. E o outro livro que eu comprei, que é muito legal também, que eu ouvi falar muito bem, chama... os 2 últimos livros que eu comprei foram esse e um Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro muito legal, assim, sobre coisas que você pode falar pra agradar o outro, pra agradar não, mas assim, pra convencer o outro, ou maneira como você deve se colocar, como se policiar nas palavras, tomar cuidado com as palavras. Então eu achei bem legal, tava entre os mais vendidos da livraria... Qual livraria mesmo? Cultura, eu acho que eu tava. Livraria Cultura, será? Acho que é a Livraria Cultura que fica ali. Não, que fica ali dentro do Guatemi. Enfim, tava entre os mais comprados, assim, os mais lidos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim. Deixem perguntas aqui, quero saber também se vocês gostam desse tipo de vídeo, que é mais um bate-papo entre a gente. Me falem o que vocês querem saber, o que vocês querem ver, e aí eu faço pra vocês. Beijo!